que faz a diferença para um cientista ele ser curioso? Nada é óbvio, tudo tem um mistério. E investigar esse mistério, eu acho que é fazer ciência, né? Quando a gente quer saber o porquê das coisas. Bom, como pesquisadora hoje, eu trabalho com doença de Chagas. E não sei se você sabe que todo mundo conhece doença de Chagas pela cardiopatia chagásica, né? Que é a forma mais famosa da doença de Chagas. Mas apenas 30% das pessoas que são infectadas pelo Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, é que desenvolve essa forma, que é a forma famosa, porque é a forma mais grave, porque é a forma que dá insuficiência cardíaca e a forma que eventualmente mata o paciente. Mas tem outras formas de doença de Chagas. Tem uma forma chamada digestiva, que o que acontece é que o esôfago ou o colo, ele aumenta de tamanho. E quando ele aumenta de tamanho, ele perde a função. Ele não consegue mais processar os alimentos, conduzir o alimento para o estômago e também dá problemas intestinais. Então, isso é chamada doença de Chagas digestiva. Essa forma, ela pode ser até mais frequente do que a forma cardíaca em algumas das nossas cidades ou estados. E também em alguns países. Mas 60% dos indivíduos que são infectados pelo Trypanosoma cruzi não desenvolvem nenhum sintoma da doença. E a pergunta é, por que essa diferença? Porque 60% não tem sintoma nenhum, nem sabe às vezes que está infectado, enquanto algumas outras pessoas têm sintomas brandos e outras têm sintomas muito severos da doença. Para entender isso, o meu alvo é estudar o DNA do paciente e o DNA do parasito, ou seja, o DNA do Trypanosoma cruzi que está infectando aquele paciente. E a minha hipótese de trabalho é que essa combinação genoma do parasita, genoma do hospedeiro, vai levar a essa diferença dessas formas clínicas da doença. Então, no laboratório, eu analiso amostras obtidas de pacientes, por exemplo, que tem a forma grave da doença de Chagas, que já fez até um transplante, por exemplo, e analiso lá qual é o parasita que está presente, como é a genética daquele parasito. Será que parasitos com uma DNA, com alguns genes específicos, algumas sequências específicas, estão mais associados ao paciente que desenvolve a forma cardíaca? Será que, da mesma maneira, indivíduos que têm a forma digestiva têm um conjunto diferente de parasitos? Será que, por causa do seu genoma, ao ser infectado, todo mundo é infectado durante o repasto, durante a alimentação do barbeiro transmissor? Ali ele defeca, elimina junto nas fezes formas infectantes do parasita. Você coça o lugar, ou se contamina pela boca, ou se contamina pelos olhos, e a pessoa é infectada. Será que parasitos com aspectos genéticos diferentes vão preferencialmente para o coração do paciente e ali vão desenvolver a forma clínica cardíaca? E outros parasitos têm uma preferência por tecidos do sistema digestivo e aí ali vão causar a forma digestiva? Então esse é meu interesse, já tem alguns anos que eu estou procurando essa resposta.